Então, fazer um break para a nossa querida rede de rádio. Muito obrigado pela sua grande audiência todo dia aqui na programação da Jovem Pan. Pode rodar, Reginaldo. A gente continua aqui na TV, nas nossas plataformas, porque temos agora presença ilustre, Zuzu. Fernando Capês, jurista. Importante falar que ele é jurista. Amigo de vocês. Porque ele tem uma grande credencial. Ô Capês, nos bastidores aqui, falando baixinho, você falou, o que a gente vai falar hoje? E aí você tem uma pauta. O Congresso pauta? deveria ocupar mais espaço. E aí te faço interrogação. Por quê? Essa é uma questão que a gente tem que debater hoje, que eu acho muito importante no Brasil. Nós temos 513 deputados federais, 81 senadores. 513 deputados federais e 81 senadores que custam muito. É um orçamento altíssimo. Sim. Número de cargos, estrutura. Então, eles estão lá para votar as leis. Além disso, você tem a questão das emendas parlamentares, sem entrar no mérito se são importantes ou não. Estou dizendo que é um alto custo. Então, cabe ao Congresso Nacional votar e decidir. Você é a favor da descriminalização do aborto ou você é a favor de criminalizar o aborto? Essa é uma opção da sociedade. Tá. De acordo com a Constituição, o poder emana do povo. Cabe ao Poder Legislativo realizar audiências públicas, ouvir todos os lados, tomar uma decisão política e proceder à votação. A descriminalização de pequena quantidade de maconha, desde 1976 é crime. Em 2002 continuou sendo crime. Em 2006 mudou a lei e continuou sendo crime. Então, para deixar de ser crime, tem que ter uma opção do Poder Legislativo. O que acontece é o seguinte, como o Congresso Nacional demora muito para legislar, demora muito para tomar providência, o Poder Judiciário acaba se substituindo a ele. Mas o Capês não diz que ele é... Peraí, calma, diretor. Calma que ele tá nervoso. Mas o Ives Gandra diz que quando não se coloca em votação, já está se legislando, porque assim... não. Quer saber mais que o Ives Gandra? O Ives Gandra também. O Ives Gandra, tudo que ele fala tá errado. Tudo tá errado. Tudo que o Ives Gandra fala não vira. Porque assim... O que é o que vira, bicho? Porque assim, se já foi essas leis, já foi determinada... Quantos anos você citou aí? Bom, tem a Lei 6368 de 76, depois teve 2002, depois teve a Lei de 2006. Todas consideraram a detenção de droga para uso próprio como crime. Doutor, Gordão, vamos falar a verdade pro povo. Vamos falar. Então, o povo merece a verdade. A grande realidade desse negócio é que os políticos não querem que isso seja votado. Não tem o menor então interesse. eles chegam lá pro presidente da Câmara ou pro presidente do Senado e falam: não coloque em votação, senão eu vou perder meus votos. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Joga isso aí pra Sai de depois. temas polêmicos. Qualquer tema polêmico, eu sei. o cara vai lá e joga na gaveta. Porque ele vai perder voto. Eu sei. E agora tem que falar o seguinte, que é o que o Supremo fez. Volta pra Câmara, mas você tem que mostrar a tua cara. Porque agora o Brasil tá dividido Tudo bem, mesmo. Emílio, mas assim, quando não se coloca algo em votação, você já tá legislando. Não tá legislando. Então, quer dizer, se o STF amanhã decidir, vamos colocar em pauta se pedofilia é crime ou não, vai. Vamos legislar, então. Isso tá na lei. Então tá bom. Então, tá na lei, Gordão. Não, deixa assim, então. O que ele perguntou é o seguinte, quando o Congresso Nacional não vota, ele está fazendo uma opção. Não está fazendo, não. Sim, lógico que tá, Ele está deixando de fazer uma opção. Não, estou dizendo que é a posição não está fazendo opção nenhuma. Ele está regando. Ele está regando para ganhar voto. É assim que eles trabalham. Eles só querem o seu voto. A democracia no Brasil só serve para você votar lá. Só para isso. Eu concordo. Acabou isso aí, acabou. É só negócio. Só negociar. Vai em Brasília, entra no elevador lá. É só negócio que tem lá, bicho. Eu concordo com você nisso. Nem que essa conversa mole. Não é conversa mole, Emílio. Mas quando o cara decide não colocar em votação, ele já está legislando. Ou não está legislando. Ele só quer voto, cara. Eu sei, meu Deus, mas assim... Tá legislando. Mas você não pode chegar e falar pro cara assim, vamos colocar banheiro trans. O cara falou, não vou votar, porque não é importante. Não vai votar porque ele vai perder voto. Tá bom. Então ele vai perder voto. Então fecha tudo e deixa do jeito que tiver. O Emílio acha que é só por isso. Eu concordo com isso. Ele não quer colocar pauta que é. Ele não quer porque ele não quer mostrar, que ele quer voto. Viu? Então tá, então beleza. Ele não quer, ele legisla. Beleza. Mas vocês estão concordando. Você vai fazer uma lei que você não fala nada. Eu concordo com o Emílio, só que uma lei boa. Ele só vai no aqui, É uma lei que não existe. Você falou o seguinte, que não colocar em votação, ele está legislando. Lógico que tá. Ele não está. Lógico que não. Se ele não coloca em votação, ele não fez nada.
Ele não criou lei nenhuma. Ele está talvez manifestando uma opção política por omissão. Eu não vou tocar nesse assunto porque eu não acho prioridade. Eu vou tocar nesse assunto ou para não agora se ou depois. comprometer, porque ele vai perder Tudo voto. bem, eu concordo com o que o Emílio falou. Os caras não querem colocar a cara em temas espinhosos, tipo aborto, droga, não quer. Porque se ele for votar, e a gente sabe que a turma vota ou por emenda ou por qualquer outra coisa, se ele vai ter que votar a favor por qualquer rabinho preso ou emendinha que veio, ele não quer meter a cara. Só que assim, quando ele é representante nosso, certo? Essa turma aí diz que é representante nossa. Então, se o cara falar assim, eu não quero descriminalizar, não vou votar, não vou colocar em pauta isso, porque já é lei. Então, tá com droga, é crime, acabou. Não vamos colocar uma coisa que já se foi discutido. Sim, mas o que poderia fazer é o seguinte, é lei. A lei considera, aliás, desde o Código de 1832, o Código Criminal do Império já era considerado crime. Em 1940, de novo. Sim. Agora, se alguém apresenta, um deputado apresentar um projeto de lei para revogar, por exemplo, o crime de aborto, o que eu acho que o Congresso deveria fazer é o seguinte: convocar audiências públicas. Eu sou a favor da criminalização do aborto. Sim. Porém, mas há quem é contra. O Congresso deveria provocar audiências públicas, não deixar esse projeto parado, discutir e votar, fazer prevalecer a opinião da maioria, porque quando ele engaveta, por qualquer razão que seja, e não vota um projeto, ele abre um espaço para a justiça chegar e dizer, bom, já que vocês não tomam nenhuma atitude, eu vou decidir. E qual é o problema? O problema é que a soberania popular vem de quem tem voto. O poder emana do povo e o poder exercido por meio de representantes eleitos. Promotor, como eu, não é eleito. Juiz não é eleito. Então nós não podemos substituir a vontade da população. Então, mas isso é uma atribuição, porque isso está na lei. Está na lei os canhoteiros que estão fazendo isso. Eles perdem lá na coisa, eles vão procurar, mas está na lei. O que você está falando o que eu estou falando é o seguinte: você vota no cara para ele fazer lei, para ele legislar, correto? Correto. Ele vai lá e é omisso. Ele não está votando. É essa discussão. Essa discussão. Aí o cara da canhota, o cara que perdeu essa pauta, ele fala, opa, ele vai no tapetão. Exatamente. E o tapetão vai lá. Vota junto com ele. E decide. Um partido que não tem voto suficiente para fazer prevalecer a oposição, vai lá buscar. Agora, tem uma coisa que a direita não percebeu, e é onde a direita se ferra. Você falou numa coisa, audiência pública. Vai numa audiência pública, só tem canhoteiro. Exatamente. Os caras da direita não aparecem. Eles querem ficar aparecendo lá no Instagram, tirando foto, vai numa audiência pública. Exatamente. Vai lá pra você ver se tem um cara de direita, que esses caras ficam na internet enchendo o saco. Eles não vão. Eles não vão. Tem razão, só Emílio. tem canhoteiro. Exatamente. Você sabe disso, Sim. pô. Então, agora, se você deixa um espaço, não existe vácuo de poder. Alguém preenche. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que vocês têm um poder de comunicação enorme. Não tem poder nenhum. Não tenho nada. Não, vocês têm uma audiência. Não tenho poder nem na pressão. Eu não tenho poder nem da minha pressão arterial. Todo mundo manda na gente. Você entra no YouTube, o programa fica repetindo, muita gente assistindo. Mas é robô, Isso aqui é o Jornal Nacional da Comunicação. Tem muito robô. A gente tem robô pra caramba. Comprou os robôs do Sam. Não tem robô. É robô contra, gente. Robozinho do céu. O robô contra. Mas eu acho que tem que forçar o Legislativo, o Congresso Nacional, a trabalhar. Então, é isso que esse que é o problema. Por isso que estamos discutindo Qual aqui. seria a melhor estratégia na tua visão de voltar a ocupar o espaço, então? Bom, em primeiro lugar, os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, têm que pautar os projetos. Tem que pautar, tem que dar andamento aos projetos. Eles têm esse poder de fazer. Em primeiro lugar, tem que cobrar deles. Cobrar dos parlamentares que estão lá também. Porque se você paralisa as discussões e votações, você deixa um vácuo enorme e a população não consegue se manifestar. Você não pode deixar que quem tem legitimidade técnica, que são os juristas, os juízes, os promotores, assumam o lugar de decisões políticas de quem foi eleito para tomar decisões políticas, de quem está lá para representar a vontade popular. Agora, eu não estou vendo, infelizmente, muito interesse em discutir as questões. Você discute emenda parlamentar, envio de verba para as bases territoriais dos parlamentares, mas temas relevantes vão ficando para trás. Então você tem contribuição sindical obrigatória para quem não está afiliado. Sim. Correção do FGTS de 1999 a 2023, retroativamente, possivelmente pelo índice da poupança.
vai dar um rombo de mais de 500 bi. Essas questões têm que passar pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não faz absolutamente nada, não decide, alguém tem que tomar uma decisão. E é ruim quando o Supremo Tribunal Federal exerce a jurisdição constitucional, mas ao fazê-lo, traz uma discussão que é política e não técnica. Esse é um grande problema e esse é um ponto que eu acho que tem que ser discutido e tem que ser alertado. Esse é um primeiro ponto, acho que a gente podia conversar. Mas é um ponto muito... O segundo ponto é o seguinte... Que o livro. É o seguinte... Esses livros são difíceis de ler, né, esse livro é fácil pra caramba. Esse livro é muito fácil. É muito fácil. Não tem imagem. Que é a improbidade administrativa, que é o quê? Que é o quê? Por exemplo, se falar em probidade administrativa, 89,9% das pessoas não sabem o que significa. Exato. Ouve falar, mas não sabe. Para o burro, explica para mim, que sou uma anta. Tá. Explica o que é improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um ato administrativo que leva a um dano ao patrimônio público ou a um enriquecimento ilícito do administrador. Você faz uma contratação sem licitação quando você tinha que fazer a licitação. Você provocou um dano ao patrimônio público. Você fez uma contratação irregular. E lá vai dinheiro. Então, a lei de improbidade administrativa, que veio em 1992, ela traz consequências muito mais sérias que o próprio Código Penal. Por exemplo, crime de prevaricação. Se o agente público pratica uma prevaricação, as penas do Código Penal são leves, mas as penas da improbidade administrativa são pesadíssimas. Por exemplo? É praticamente a morte civil, perda do cargo, proibição de exercer a função pública por até 12 anos, multa que importa no dobro do valor dos prefeitos. E aí o que acontece? Então, mas muita gente reclama que isso aí é difícil, porque como é que é? Porque sempre vai cair no prefeito. Sobra para o prefeito. Em primeiro lugar é o prefeito. Agora, o que acontecia? Logo que essa lei entrou em vigor, era uma lei considerada civil e não penal. Se é uma lei considerada civil, não se exigia a intenção de praticar o ato. Bastava praticar o ato. O dolo, era desnecessário o dolo. Com isso, muita gente acabou entrando como réu nas ações e as ações não terminavam nunca. Então você tinha ali grandes danos ao patrimônio de 20, 30 bilhões de reais, entrava 50, 60 réus. Não se fazia uma separação de acordo com o dolo, de acordo com a contribuição subjetiva do sujeito. Não sei se está muito técnico. Está muito técnico. Tá muito... Mas é bom, né? Vamos falar só para os técnicos. Não, então, não, peraí. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, mas é técnico, né? Mas é bom. Mas bom, mas é técnico. Mas dá uma trinchada. Doutor Capês, pô. Nós estamos falando hoje de uma porrada de prefeito que é eleito. Aí o cara perde o mandato por causa de uma ação de improbidade, toma liminar. Aí vem o vice-prefeito, assume, toma ação de improbidade. Vem o terceiro colocado, assume, toma ação de improbidade. Então é uma lei muito rigorosa e ela precisa ser aplicada com certa parcimônia. Porque se você não exigir o dolo, a contribuição subjetiva, a vontade de praticar o ato, você acaba enfiando todo mundo nessa lei. E a nova lei atenuou um pouco os rigores. Pode roubar um pouquinho. Não, ela pode roubar um pouquinho. Ela permitiu roube com moderação. Ela permitiu uma maior eficiência. Quando põe menos gente, a ação termina mais rápida. Então eu vou estar lançando esse livro hoje lá na livraria Drummond. É hoje? É hoje. Então nós estaremos lá. Hoje aqui, ó. Por isso... Opa, aí sim. Ali na livraria Drummond, lá no Conjunto Nacional, a partir das 19 horas, vai ter muito advogado, muito promotor, muito juiz, mas também vai estar a turma do Pânico lá. O Silvestre vai estar lá. Vai lá. Opa! O Morgado vai estar. Vai lá. Um pouquinho, vai. E a gente pode... exatamente. É um livro técnico, claro, não é um livro tão popular, mas é um livro muito importante para a área jurídica específica, né? Então, acho que é um livro bem completo. Mas esse é um grande problema da corrupção no Brasil, né? Que são as licitações também, né? Então o cara tem amigo do rei, ele tem uma relação com ele, pega uma obra caríssima e às vezes não tem concorrência para isso, que aconteceu muito e acontece no Brasil. Esse é um dos maiores problemas. O conselho que eu dou sempre é o seguinte, para todo prefeito, gestor, faz licitação. Faz concorrência, não contrata sem licitação, porque se contratar sem licitação,
vai ter problema. Tem algum Normalmente, interesse, né? Claro, porque a licitação é para você fazer a seleção da melhor proposta para o poder público. Evidentemente, sem a licitação, cria uma série de possibilidades de manobras e corrupção. Tem, por exemplo, a Promotoria de Justiça da capital aqui de São Paulo, se somar todas as ações que ela já ingressou, dá mais de 100 bilhões de reais. Mas demora para terminar. E aí o dinheiro não volta para o erário, para o poder público. Então esse é um tema importante também. Essa, pelo menos, foi uma lei que o Congresso Nacional votou, que vai permitir uma maior agilidade nas ações, uma maior eficiência e vai coibir algumas injustiças também. Então esse é um ponto importante. É isso aí, doutor. Boa. Quer voltar pro assunto lá? O Cordão tá bravo ou não? Vamos lá? Gordo, vamos lá. Então, Eu quero voltar e perguntar... Questão do Congresso Nacional. Eu queria perguntar, por que você acha que o Pachecão chegou, falou 2 semanas atrás, falou, vamos colocar aí em votação esse lance das drogas aí. Por que você acha que ele fez isso? Ele acordou pra vida? O que aconteceu? Porque chega uma hora também que o Congresso Nacional não serve para nada. Chega uma hora que ele tem que mostrar um certo ativismo. Um certo culhão, né? Porque... Não é possível. Cabe ao Congresso Nacional legislar. Ele não legisla. O Poder Judiciário toma o lugar do Congresso Nacional e começa a editar leis sob o argumento de exercer uma jurisdição constitucional. Se ele ficar quieto, então vai para absoluta irrelevância, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. E essa reação que é importante. Então, mas a pergunta que eu vou fazer agora para vocês, tanto para Gordovski quanto para você, doutor, é o seguinte: quem é Doutor Panceta? Pode vir. Porque tudo na vida é o poder. Certo. Correto? Correto. Tanto a esquerda como a direita, tanto o bolsonarista como Lula, como todos, as Michele, as Jans, todo mundo quer o poder, correto? Sim. Quem é o cara mais poderoso do Brasil hoje? Na tela. Vocês sabem quem é. Sim. Ele é tão poderoso que vocês nem falam o nome dessa pessoa. É lógico. De tão poderoso que ele é. Então, é o seguinte. Com a voz do Roberto. Então é o seguinte. Não. Quem é o cara poderoso hoje no Brasil? Vocês sabem quem é o cara mais poderoso do Brasil. E esse é o cara que tem o poder. Exato. Agora você me pergunta por quê? Por quê? Eu vou saber? Eu não sou da política, eu não sou da alta cúpula da política. Mas o nenhum de nós é. Nenhum de nós está ali no jantar. Senado. Nenhum de nós ali. uísque. A gente não faz parte da elite. Por quê? Não, vai saber por quê. Porque a maioria do Senado tem uma pastinha. Não sei, meu amigo. Por isso. Você sabe? Tem o Você não rabo sabe. preso, A gente você pode. acha? É isso. O cara puxa a capivara, o cara Não tem sei. medo. Por isso, Pode porque a ser. maioria do Senado tem a pastinha Eu guardada. pergunto pra você quem é o cara mais poderoso do Brasil. A gente sabe. De poder. De poder? De poder. Você sabe que... Então. Olha, o presidente do Senado Federal é muito poderoso. Ele tem um poder enorme. Sim. Ele tem um poder enorme. Na Não, eu teoria. falo quem tem o Presidente poder da hoje. Câmara dos Deputados Quem tem o poder enorme. hoje? Isso aí na O presidente do teoria. Supremo Tribunal Federal tem um poder Desculpa, enorme. porque o presidente da Lira República tem. Lira deu uma puta regada. O Capesa ele tá certo na teoria. Na teoria. Na teoria ele Mas tem quem razão. manda, a gente sabe que não Mas manda na nada, não. prática é outra coisa. Os chefes dos poderes da República são as autoridades mais Mas importantes você viu do que país. o Lira deu uma Presidente puta da regada República. pra esse aí, ó. O Lira é um homem poderosíssimo. Mas Sim, mas ele joga ele pros que dois pauta lados. o negócio. Ele pauta o que ele quer, ele controla a pauta do Congresso. Ele tem o poder de aprovar a lei que ele quiser. O que ele quer. Mas volta atrás o tempo inteiro, né? O Lira. A Câmara. A Câmara até que trabalhou rapidamente em vários projetos aqui. Então, eles têm muito poder hoje. Tem mais poder que o presidente, a Câmara. Sim, claro. Eles têm mais Porque poder. eles que claro. passam, não. É isso, eles têm mais, É a mais caneta. poder hoje. Esse presidencialismo de coalizão está virando presidencialismo de coerção, porque o governo federal fica praticamente refém Exato. da Câmara dos Deputados e do Senado. E vai dinheiro embora. O orçamento para o ano que vem prevê 37 bilhões Olha que de reais gostoso. de emendas parlamentares. Gostoso. Que é muita coisa. Então, mas agora eu pergunto para vocês agora. O quem? Quem tem poder por competência ou não? Na estrutura do poder não Eu existe quero saber. quem não A exerce. minha pergunta é muito É clara e histórica. Vocês, Quem você tira o chapéu? Pra quem você fecha o anel? É competência. Pra mim é competência. O cara mais poderoso é o cara que tem mais. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se vocês me permitirem, daqui a pouquinho a gente vai ter o. Tá bom hoje o programa. Tá bom, hein? Tá gostosinho. Tá Esperamos gostoso? não deixar muito técnico, que aí fica Não, ruim. hoje ficar técnico. lançamento, ó. Não pode ficar técnico. Cabezo, Panceta hoje, Senão- hoje
a partir das 19 horas. 19 horas? Das 19 horas, lá na livraria Drummond, no Conjunto Nacional. É isso aí. Vamos estar lá fazendo Estaremos uma festinha, lá. vai estar, Vai. o pessoal da PAN vai estar também. Zuzu quer pegar um autógrafo. Você vai lá, Zuzu? Eu vou com o Sami. O Sami vai estar de Aí, garçom. O Sami não vai em lugar nenhum. Ó, aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo maravilhoso. Ó quem tá lá, ó. Quem tá ali, ó? Chiquinho. Chiquinho, Bread of Burger. É o Chiquinho. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Você tá no morning lá. Tem muita luz aqui, ó. Vocês sabem, Amigo do Luxemburgo, que hoje em dia, este homem que aqui está, você foi lá o procurador na época das torcidas organizadas. Foi, Opa, verdade. é velho de guerra. Eita, anos 90 isso aí. Velho de guerra. Isso aqui tem história com as torcidas organizadas. Eu lembro bem. Isso daí é Os rodado. caras aí nem tinham nascido ainda. Não, alguns não. É o seguinte, vocês viram a Colômbia? O cara foi lá, o presidente do time perdeu, o cara foi lá, pagou, matou o cara. Matou o cara. Meu Deus. Pegou, matou, matou o presidente do clube, porque o time perdeu. Você lembra do Escobar, aquele zagueiro na Copa do Mundo que fez o gol contra em 94, foi morto? Então é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de chegar no cara, com esse celular que tem, né? Pegaram lá um jogador do Corinthians, deu um apavoro no cara, né? O próprio Gabigol. Vou dar um apavoro agora no Gabigol. Sim, Foi o cara tá na presidente do festa. Tigres. Então. Presidente do Tigres, que foi assassinado. Mas aqui no Brasil acontece também que o cara pega o celular e apavora o cara fora do jogo. Então, aqui tá tendo... As pessoas estão dando apavoro. Intimidando a pessoa. Precisa tomar cuidado com isso. Porque esse negócio de ficar apavorando, esse negócio de ter muito poder, termina nisso, né, doutor? Sem dúvida. Não é? Hoje, graças a Deus, tem um crime muito importante no Código Penal, que é o crime de stalking, que é perseguição. Sim. Quem persegue frequentemente a mesma vítima, tirando a paz de espírito, hoje pratica um crime. Seja pela internet, seja ameaçando. Você vê, por exemplo, a presidente do Palmeiras conseguiu uma liminar, obrigando a torcida organizada a manter distância dela. Porque estavam, de certa forma, não digo ameaçando o presidente do Flamengo também teve alguma coisa. Ele estava no shopping junto com a É. filha dele. Ele falou, cara, eu tô com a minha filha. Aí o cara falou, foi-se. Ele falou, a mesma coisa. E aí ele partiu pra cima do cara, depois que o cara falou um absurdo da filha. Então. Ele falou, pô, não vai me encher o saco aqui, eu tô com a minha filha. Aí os caras falaram, foda-se. Acho que esse é um problema assim, as pessoas estão perdendo muito respeito pelas outras e muito facilmente. Abordam na rua, às vezes para agredir. Não, mas abordo para gravar. Abordo normalmente. Pelo clique. Não, mas o cara tá numa festa, por exemplo, lá, um jogador de futebol. O cara tá lá na porta da torcida organizada e dá um apavoro no cara e pode bater nele. É uma situação de. Tipo, foram buscar o cara dentro do motel. Dentro do motel. Tá lá o Delari O jogador do Corinthians, né? Luan. Juan, é o Juan, né? Luan. Não, quem é personalidade pública tem que ter uma tolerância um pouco maior. Né? A lei não tutela as pessoas excessivamente melindrosas, sensíveis. Porém, tudo tem um limite. Eu sei, doutor. O limite mas é o respeito. Imagina se você é um jogador de futebol, você é um profissional. O cara vai lá, ele joga no domingo. Ele perde o jogo no domingo, ele não pode mais sair na rua. É um absurdo. Não, isso é errado. Isso é um absurdo, né? Vai num restaurante, o cara vai lá. E a maioria dos caras que vão filmando vem uma turma, não é um cara sozinho. Exato. E a maioria eles são covardes, porque eles atuam em grupo. Só de turma. Nunca vem sozinho, vem de bando. Né? Então, mas em 95 a coisa era pior. Os caras estavam se matando dentro de estádio. Mas isso era a torcida organizada contra a torcida organizada, que ainda tem esse problema, né? Ainda tem, me diminuiu um pouco com uma coisa que eu não gosto, mas não tem outro jeito, que é torcida única. Se não tiver torcida única, vai ter problema. Certo. Infelizmente, os caras realmente se matam. Esse é um problema grande que diminuiu bastante, mas ele continua ainda. E não vai acabar nunca. Porque a violência está íncita no próprio ser humano. Enquanto tiver o ser humano, haverá violência. Você pode diminuir... Você só que é ser humano e macaco, né? Sim. Os macacos, eles têm a mesma... Comportamento? O mesmo comportamento, que é quase muito parecido com o humano. O império do... E a gente veio da macacada, então a gente é cruel. Aquele matemático Blaise Pascal, que fez o Triângulo de Pascal, Sim. sabe? Ele tem uma frase célebre, foi o primeiro a dizer isso. Depois o Alexandre Herculano adaptou. Quanto eu mais conheço as pessoas, mais eu admiro os animais. Infelizmente, porque o ser humano tem um lado bom e tem um lado violento. Sim. Isso precisa ser controlado. E por isso a gente tem que ter muito cuidado com
perseguições que começam verbais, que nem você diz, perturba a paz do jogador. Aquilo para passar por uma agressão física. Sim, é como dois- foi com o dois presidente do segundos. Flamengo? Sim. É um segundo. Ah, sim. E o futebol, né? O futebol era um negócio que, pô, que dá o maior orgulho na gente, né? Quando ia viajar, terra do Pelé, Pentacampeão. futebol, Brasil, né? Um negócio bacana. E você sabe como é que o brasileiro é conhecido no exterior? Qual a característica do brasileiro mais admirada no exterior? Alegria. Alegria nos pés. A gentileza, a hospitalidade, a alegria. O abraço. Não tem nada a ver com o nosso espírito violência. Não é da nossa característica, mas E vou infelizmente... dizer uma coisa pra você. E aquela assessora da ministra lá... Aquilo é uma loucura. Aquilo é uma barbaridade, cara. Aquilo lá é um absurdo que Que ela essa chamou mina a torcida fez. de São Paulo. É um né? absurdo que essa mina primeiro, fez. Meus Que ela parabéns, chamou? meus parabéns ao Ministério da Igualdade Racial por ter demitido essa moça completamente despreparada. pra Parabéns exercer a não. função. Tem que mandar embora quem contratou ela. Também. Sim. É isso que tem que mandar embora. E pagando com o nosso dinheiro. Não, e o consórcio Não, ainda passando um pano. Não, né? e- Não, falando que é exagero. Não, e, Ah, tem a dó, né, e uma, velho? uma frase discriminatória. A torcida do São Paulo hoje, que é a terceira maior torcida do Você é Brasil. São Paulino, né? Não, eu sou corintiano. Você tem um jeitinho de ser Eu sou trica. corintiano. Você é triquinha. Sou corintiano. Vai no camarote. No camarote. Só assiste no camarote. Por questões de segurança, eu não vou mais em estádio. Camarote do Raí, do Zete. Do Zé. O Zete jogava com calça de tergal. É, Vocês não tinham nascido. Vocês não nasceram na época. Armelino, Lógico que não. Donizete, Quagliato. Zete, Palim e O Miller. Zete jogava com calça de tergal. Ô, Emílio, Pedro Rocha, Chicão, Sim, Serginho, claro. Terto, Claro, o Zé Terto lá no Sérgio, Chimbica, ponta direita. Arlindo, Paranhos, Hoje mora no céu. Nelson e Gilberto. Por onde anda, Zete? Olha lá o gordão. Armelino, Donizete, Zete é o Quagliato. clássico. O gordão é São- grande O gordão era goleiro. O gordão é São Paulino. Juca Baleia, porra. Juca Baleia. Mas de salão ele era.